Bom dia, nós somos a sala de jovens da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula. Hoje nós vamos dar continuidade, não é, à nossa revista, que estamos estudando nesse trimestre a doutrina de Deus. Hoje, portanto, é a nossa terceira lição, Deus é onisciente. E antes de entrar na nossa lição, vamos falar com o nosso Pai, pedir a Ele direção para essa aula, para que a gente possa entender, compreender, não é? E ser modificado pela palavra de Deus, que é uma palavra que tem poder, que opera em nós, milagre e transformação. Então vamos orar nesse momento, pedir que Ele direcione a nossa aula de hoje. Pai querido, obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado para conosco. Obrigado pelos teus atributos, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, de uma forma maravilhosa, ó Pai, nos formou, nos amou, nos ama, conduz a nossa vida com a ciência de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, pelo detalhe, Senhor, que tu acrescentas à nossa vida diária, Pai, de cuidado, de amor, de proteção, de provisão. Muito obrigado, Senhor. Quero te apresentar nesse momento essa aula de hoje, Pai, nos conduza, nos dirija, que daqui nós possamos sair mais conhecedores de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua palavra transforme a nossa vida, dia a dia, Senhor, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, em nome de Jesus. Amém. Como falei, hoje nós vamos estudar Deus é onisciente e está baseado em Salmo 139, não é? Mas antes de entrar no Salmo, vamos entender um pouco o que é onisciência. Onisciência é um dos atributos de Deus. Como sabemos, Deus tem os seus atributos comunicáveis, aquele que Ele compartilha conosco, não é? Nós somos feitos à imagem dEle. Então, Ele tem alguns atributos compartilhados conosco e tem alguns atributos que Ele não compartilha com mais ninguém, que só Deus tem. Ele tem, nós não temos, ninguém mais tem, apenas Ele. E onisciência é um desses atributos incomunicáveis. Só Deus tem a ciência de todas as coisas. E onisciência, essa palavra vem do latim, não é? Oni significa tudo, ciência significa conhecimento. Portanto, onisciência é a palavra que descreve o fato de Deus ter o conhecimento de tudo. Deus sabe tudo de todas as coisas, sem esforço nenhum, e de forma completa, de forma plena e de forma igual. Não há nada que seja oculto diante dos seus olhos. Esse é um dos seus atributos incomunicáveis. E tem um teólogo chamado A.W. Tozer que disse o seguinte: Deus conhece instantaneamente, isto é, ao mesmo tempo, todo o pensamento e todos os pensamentos. Ele é completo. Ele conhece toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda lei e todas as leis, todas as relações e todas as causas, todos os mistérios e todos os enigmas, todos os sentimentos e todos os desejos, todos os segredos ocultos, todos os principados e potestades, todas as personalidades, todas as coisas, visíveis e invisíveis no céu e na terra, ação, espaço, tempo, vida, bem, mal, céu, inferno. Ele conhece instantaneamente tudo ao mesmo tempo, sem esforço algum. Ele sabe tudo. Como Deus conhece todas as coisas perfeitamente, ele não conhece uma coisa melhor do que outra, mas tudo igualmente. Ele nunca descobre nada, ele nunca se surpreende, nunca se assusta. Deus nunca imagina como será algo, nem busca informações, nem faz perguntas. O conhecimento de Deus é absoluto. E saber que Deus sabe tudo isso nos traz tranquilidade, não é? Porque esse é o nosso Deus e Ele sabe tudo sobre nós. Porque Ele nos criou, porque Ele nos formou, então Ele sabe como sentimos, Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que almejamos, não é? A palavra de Deus diz que antes mesmo que a palavra seja formada, antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe.
Então isso nos traz uma tranquilidade, porque é nesse Deus que nós colocamos a nossa vida, é nesse Deus que nós depositamos a nossa vida, sabendo que Ele cuida de nós com detalhes, sabendo que Ele cuida de nós como um Pai amoroso, não é? E misericordioso e gracioso. Então isso para nós nos traz tranquilidade, ao mesmo tempo que nos dá temor, porque se Deus sabe de todas as coisas, se eu agir com falsidade, se eu agir com duas caras ou qualquer coisa desse tipo, ele vai saber, porque ele sabe de todas as coisas. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dele, como diz a sua palavra. Então, além disso, nos trazer tranquilidade, isso também tem que gerar em nós temor, não é? Sobretudo quando nós orarmos, não é? Não precisa ser uma oração bonita, cheia de palavras maravilhosas. Não, claro que quando a gente está em público, a gente ora de uma forma, não é? Quando a gente está no nosso lugar com Deus, em nosso momento com Deus, nós temos a liberdade de colocar para Ele aquilo que nos angustia, aquilo que nos deixa tristes, aquilo que nos deixa com raiva, todas as coisas nós podemos falar para Deus. Não é? Nós podemos nos lamentar, podemos fazer tudo isso, porque Ele sabe. Não vai adiantar eu falar uma coisa para Deus e meu coração está com outro sentimento, porque Ele sabe de todas as coisas, não é? Então, isso para nós, além de nos trazer tranquilidade, também isso tem que gerar em nós temor, porque não há nada que seja encoberto diante do Senhor. Atos 15, 17 e 18 diz assim: para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que fez todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então tudo é conhecido pelo nosso Deus, todas as coisas, porque foi Ele que fez todas as coisas. E hoje nós vamos estudar o Salmo 139. Esse Salmo 139 revela, o salmista, que foi Davi, né, quem escreveu esse salmo, ele nos revela um Deus onisciente, não é? Um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que conhece as nossas ações, os nossos planos futuros. Ele sabe tudo com muita clareza, o que já passamos, o que ainda vamos passar, não é? Ele sabe de toda a nossa história, desde a nossa concepção até a nossa morte. Ele nos sonda e ele está atento a tudo que acontece conosco. Ele age conosco com misericórdia, não é? Diante de um Deus onisciente e misericordioso, nós podemos abrir sinceramente o nosso coração em oração, falar com Ele como vai no íntimo da nossa alma, porque Ele nos sonda, como diz esse salmo, não é? Todas as coisas estão diante dele. Então, e sabendo que um dos seus atributos também é amor, sabendo que um dos seus atributos também é misericórdia, não é? Que é graça. Então isso nos deixa tranquilos, não é? Porque não somos perfeitos, temos diversas coisas ainda a abandonar, não é? Temos diversas coisas ainda a ser modificadas. E Deus conhecendo tudo isso, mesmo conhecendo tudo isso, é um Deus que nos ama, é um Deus que escolhe nos usar em sua obra, não é? Na propagação do seu evangelho. E ele faz isso por misericórdia, ele não faz isso porque olha para nós e vê em nós algo muito bom. Não, ele sabe, ele conhece o nosso pior lado, ele conhece o nosso pior sentimento, ele conhece o nosso pior pensamento. E mesmo assim, ele, por misericórdia, e por amor e por graça, ele escolhe nos usar para a sua obra, ele escolhe nos amar, nos acolher, nos proteger, nos dar nova chance. Não é? O Espírito Santo trabalhando em nós, nos tornando então cada dia melhores, transformados através da sua palavra. Ele é um Pai que nos acompanha desde quando era uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe. É isso que diz esse salmo, não é? Mesmo quando nem osso havia ainda no ventre da nossa mãe. Esse salmo nos diz que ele já tinha o nosso futuro, ele já tinha todos os nossos dias escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Não é? Isso mostrando para nós que a vida começa no ventre, não é?
Hoje nós escutamos tanta coisa, não é? Coisas sobre aborto, coisas como se o corpo da mulher, a mulher tivesse poder sobre o corpo dela, não é? Tem poder sobre o corpo dela, e ela tem. Não é? Ela pode dizer não quero, não vou fazer, porque isso me traz consequências. Ela tem esse poder de fato, mas depois que há um bebê no ventre da mãe, a mãe já não tem mais esse poder, porque a Bíblia aqui nos assegura, nesse Salmo 139, que a vida começa no ventre da nossa mãe. Que quando a gente estava no ventre da nossa mãe, ainda que nem osso havia em nós, Deus já tinha todos os nossos dias escritos e determinados pela sua onisciência. Então, Davi, nesse Salmo 139, ele enaltece o Deus onisciente, um Deus que sonda, como diz o Salmo 139, de 1 a 5. Vamos ler o comecinho desse Salmo? Salmo 139, de 1 a 5, nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos diante de ti, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Então, aqui vemos o cuidado de Deus e o conhecimento que Deus tem a nosso respeito. Não é o conhecimento vasto, completo, pleno e perfeito que Ele tem sobre nós, sobre quem nós somos, sobre quem nós seremos, porque Ele sabe de todas as coisas que já passamos, as nossas histórias, as coisas que fizemos, as coisas que fizeram conosco, os nossos traumas, as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, tudo está diante do nosso Deus. Então é mais um motivo para nós levarmos diante dele em oração. Não é porque ele já conhece tudo, ele sabe tudo, mas ele, apesar de saber tudo, apesar dele conhecer tudo, ele nos quer falando com ele, porque ele é um pai de amor e ele sabe que à medida que falamos com ele em oração, isso nos ajuda, não é? Porque isso nos traz a memória, a consciência do Deus que temos, a dependência que temos dele. Então, apesar dele saber tudo, ele gosta que nós conversemos com ele e coloquemos diante dele em detalhes todas as coisas que passam em nossa mente, não é? No verso 6, diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Esse sentimento que Davi tinha ao escrever esse salmo, não é? Permeia em todo o capítulo. É todo o capítulo 139 dessa forma, Davi, assim, maravilhado com a onisciência de Deus, com o poder de Deus, não é? De conhecimento pleno sobre ele e sobre a sua criação. Então é um Deus amoroso que nos conhece, né? Que nos sonda no íntimo e por toda a vida. Não é um Deus que nos acompanha por um tempo e que desiste de nós, não. É um Deus que nos acompanha por toda a nossa vida. O primeiro ponto da nossa lição é: Deus onisciente sonda e conhece o mais íntimo do nosso ser. O salmista percebe que não está sozinho, não é? Porque por toda a sua vida ele é acompanhado pelo olhar de um Deus que observa tudo e que nem os mais íntimos gestos do salmista escapa de Deus, e conosco é igual, não é? No verso 3 ele diz: examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Então todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, não é? A tendência que temos, Deus sabe tudo, não há nada escondido diante dele. E é um pai amoroso que nos observa com cuidado, não é? Com todo o seu amor. Então Deus observa os nossos dias para cuidar de nós com um amor paternal. Observa o nosso deitar, o nosso levantar, como um pai sempre pronto a nos ajudar. E é esse pensamento que temos de ter de Deus, dessa dependência que temos dele,
não é? Nós não podemos e não devemos de forma alguma confiar em nosso conhecimento, achar que somos sábios, achar que sabemos tudo já, achar que já temos um conhecimento suficiente, achar que somos bons demais em alguma situação, de forma alguma, porque Deus nos fez para sermos dependentes dele. Se Deus é o Senhor da sua vida, e Ele é, se Deus é o Senhor da minha vida, e Ele é. Então é Ele que dirige, é Ele que comanda todos os nossos passos, tudo que somos, tudo que temos vem dele, não é? Então temos que ter essa ciência de dependência de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não somos, de maneira alguma. O salmista continua ainda dizendo que até as palavras que ainda não foram codificadas pelas minhas falas, elas já são conhecidas de Deus, não é? No verso 4 ele diz: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces todas elas. Então não há nada oculto diante desse Deus, não é? Precisamos entender que ele vê tudo, que ele está ciente de tudo, e ele faz isso, não é? E ele sabe o que temos de pior, os piores pensamentos, ele sabe tudo sobre nós. Então nós podemos colocar diante dele, não é, todas as nossas dificuldades, nos expor para ele, porque ele já sabe, não é, e solicitar o seu auxílio na transformação e tentar também, não é, a transformação, dependendo dele, dependendo do Espírito Santo dele que habita em nós e que nos transforma dia a dia. Este é um Deus incrível, é este Deus incrível que servimos. Ele sonda os nossos corações, ele sabe tudo a nosso respeito e ele nos ama, apesar de quem somos, ele nos ama assim como somos, mas ele deseja que não fiquemos como estamos. Então ele deseja sim que sejamos transformados dia a dia pela renovação de nossa mente, através da palavra de Deus. Não é o Espírito Santo que habita em nós, nos transformando dia a dia, que nós sejamos mais completos pelo fruto do Espírito, não é? Para que aonde nós passemos, aonde nós cheguemos, nós demos resultados, não é? Nós apontemos para o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, o Deus onisciente, que é o nosso Deus. Isso traz tranquilidade ao salmista, não é? No verso 23 e 24, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então há um desejo em Davi de modificar a sua vida, não é? Há um desejo em Davi, sim, de caminhar esse caminho eterno, mas abandonando o seu caminho mau, não é? Desejando abandonar, deixar e ser transformado e guiado cada dia mais, ser cheio do Espírito Santo de Deus, não é? Transformado dia a dia. E então precisamos ter essa consciência e essa dependência de Deus, de não achar que a gente sabe tudo, de não achar que a gente consegue por nós mesmos e coisa desse tipo. Não, mas termos a ciência de que Deus é que sabe todas as coisas, que não é do jeito que eu quero que é o melhor jeito, mas sim do jeito dele, porque ele é meu pai, ele me ama e ele cuida de mim, eu sei que o que ele quer para mim é o melhor. Não é? Os pensamentos dele são muito mais elevados que os meus, então eu preciso depositar nele, lançar, como a Bíblia nos orienta, lançar a nossa ansiedade. Você não lança alguma coisa segurando, não é? Você não lança assim segurando. Lançar é jogar, lançar é você de fato lançar, não é? E sair da sua mão. Então é isso que temos que fazer com a nossa ansiedade, não é? Lançar aos pés de Cristo Jesus, sabendo que ele cuida de nós, não é? Sabendo que ele quer o melhor para nós, porque ele é um pai amoroso, e entendendo também que o melhor não é do nosso jeito, não é o que queremos, não é ele que guia as nossas vidas, é ele que nos conduz, e ele nos conduz a um caminho eterno. Então o salmista diz: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. São palavras de um homem humilde, não é? É a humildade de reconhecer que sozinho você não consegue,
de reconhecer que sozinha eu não consigo, não é? Entender a minha dependência total de Deus. Então o salmista aqui com humildade ele faz isso. Quem era Davi? Você lembra quem era Davi? Tenho certeza que sim. Não é um rei, está diante do rei que é sobre todos os reis. E ele está dizendo ali com humildade, sonda-me, e vê se há em mim algum caminho mau e me transforma. Então, o salmista aqui, ele permite ser estudado por um Deus de amor. Ele permite ser modificado por esse Deus de amor. E é isso que precisamos fazer, não é? Em nossa vida diária. No Salmo 151, 1 e 2, Davi também escreveu esse salmo e ele diz assim: ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor, apaga as minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Então vemos aqui um Davi arrependido, não é? Porque quando ele escreve esse Salmo 51, foi logo depois do que ele fez, não é? Do adultério que ele cometeu e do homem que ele mandou, não é? Do Urias que ele mandou lá na guerra. Então foi logo depois que ele cometeu esse ato de adultério. E Natan então chega para ele, chama a consciência dele, e ele se arrepende, e ele escreve então esse Salmo 51. Então vemos que é um Davi que não era perfeito, não é? Porque é homem e como homem tinha as suas dificuldades em vida, não é? Os seus pecados, as coisas a serem modificadas. Mas era um homem que se arrependia, era um homem que se humilhava, que reconhecia os seus pecados e que abandonava, não é? Então aqui Davi está dizendo: Deus, compadece-te de mim, não é? Segundo o teu amor, lembrando a Deus o amor que ele tem para conosco. Apaga as minhas transgressões por tua grande misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica o meu pecado. Então aqui é um Davi humilde, se lançando diante de um Deus que depois dele cometer um pecado, não é, de adultério e de homicídio, não é? Ele se lança aos pés de Deus e ele humilde ali, ele pede a Deus para que Deus então perdoe o seu pecado, não é? Com humildade, sabendo que não precisa e não podia de forma alguma esconder isso de Deus, porque Davi sabia que Deus conhecia todas as coisas. Então o fato de Deus sondar o coração de Davi não lhe trazia medo, não é? Ele não se apavorava por causa disso, não é? Mas sim, ele tinha a convicção de aquele que nos ouve é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, como diz 1 João 1, verso 9, não é? Então é isso que temos que fazer, não é? Temos alguma coisa que está nos saber que Deus sabe de todas as coisas, isso causa em nós algum incômodo, algum medo, a gente tem alguma coisa que a gente acha que estava escondendo de Deus. Então qual é o caminho para isso? É você confessar o seu pecado, não é? Sabendo que Deus nos purifica de toda a injustiça, sabendo que Deus é fiel e justo, sabendo que Ele ouve as nossas orações, não é? E ter essa convicção e saber que Ele perdoa os nossos pecados, não é? E então podemos então lançar diante de Deus, não é? Sabendo que Ele sonda o nosso coração, e isso nos trazer tranquilidade, sabendo que Ele é um Deus de amor, não é? E que mesmo quando a gente erra, a gente pede perdão de coração, porque Ele sonda o nosso coração, a gente abandona e Ele purifica os nossos pecados e Ele perdoa porque Ele é fiel e justo e Ele ouve a nossa oração. O segundo e último tópico da nossa lição é o Deus onisciente se relaciona conosco desde o ventre da nossa mãe. Então, o conhecimento de Deus está além do nosso conhecimento, não é? E sobre nós, esse conhecimento vem desde quando éramos apenas substância informe, como diz no verso 16. Vamos ler? O verso 16 diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. No teu livro, os meus dias foram escritos, sim,
todos os meus dias que me foram ordenados, quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus já escreveu a minha história desde quando eu não tinha nem osso no ventre da minha mãe. Deus escreveu a sua história desde quando você não tinha nem osso, você era uma substância informe no ventre da sua mãe. Deus já tinha escrito e determinado no seu livro todos os seus dias. Então isso tem que nos trazer confiança, isso tem que nos trazer segurança. Não é? Nós, como cristãos, nós deveríamos andar com muita tranquilidade, não é? Mas por vezes somos tão ansiosos quanto ao nosso futuro, quanto às coisas que vão acontecer, não é? Quando Deus, em sua soberania, quando Deus, em sua ciência, em sua presciência, já sabe, não é, tudo que vamos escolher, tudo que vamos fazer, e Ele já tem a nossa história, Ele sabe a nossa história, o final da nossa história, não é? Precisamos então descansar nesse Deus. Os nossos dias estão diante dele desde quando fomos gerados, não é? Até o dia da nossa morte. Deus tem todos esses dias diante dos seus olhos, não é? Deus ama e Ele cuida da sua criação, especialmente do homem. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação de Deus. Então Ele cuida de nós com zelo maior, não é? Precisamos então descansar, confiar, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, os nossos cuidados, não é? Precisamos descansar nesse Deus, não é? E a percepção, a ciência de saber que Ele sabe todas as coisas tem que gerar em nós uma tranquilidade. Caso isso gere medo em nós, precisamos então verificar o que temos feito, a nossa conduta, os nossos pensamentos, não é? As nossas atitudes, o jeito que falamos, o jeito que agimos, se estamos considerando os nossos pais, estamos considerando as autoridades, não é? Porque Deus deixou muitas instruções para nós. E se é um Deus que sabe o meu final, o final da minha vida, e Ele me deixou então algumas instruções para seguir, se eu não seguir, eu sou muito tola, não é? De não seguir as suas orientações. Porque é um Deus que já sabe o que é melhor para mim, Ele sabe, Ele me fez, Ele me planejou. Não é? Então Ele sabe exatamente o que é melhor para mim, como que eu tenho que andar, como que eu tenho que agir, e como isso vai me trazer consequências, as consequências melhores, as coisas que para me fazer viver melhor, não é? Então nós precisamos então estudar a sua palavra para sermos transformados por ela, não é? Não só orientados, porque a Bíblia não está aqui por mera orientação, nós não precisamos apenas pegar a Bíblia, ler, decorar, não, ela tem que nos transformar, nós precisamos ser diferentes. Cristo morreu na cruz para que eu e você vivesse uma vida diferente do mundo. Então, se a gente tem a mesma vida, se a gente mente, se a gente, enfim, se a gente peca como o mundo peca, não é? Claro que somos pecadores, mas o nosso pecado não é um pecado de estimação. Eu não faço uma coisa errada sabendo que aquilo é errado todos os dias. Eu não posso fazer isso, não é? Se eu sei que é errado, eu tenho que pedir perdão e abandonar aquele pecado. Caso eu venha cometer de novo esse mesmo pecado, que não tenha sido de uma forma premeditada, não é? Então isso nos mostra que a vida começa na concepção, não é? Desde o momento da concepção, desde esse momento, Deus já nos demonstra o seu amor e o seu cuidado para conosco. E isso tem que nos tranquilizar, né? Tem que nos deixar tranquilos. 1 João 3, verso 20, diz assim: nisso conhecemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Então, se há algo em nosso coração que nos condena, nós podemos então falar para Deus, confessar, abandonar, não é? Nos arrepender, nos humilhar, reconhecendo que
Ele é o Senhor, Ele é o Deus que sabe todas as coisas e que nós temos infinitas limitações, não é? Ele conhece todas as coisas, não há nada que seja encoberto diante dele. E isso precisa nos tranquilizar, não é? Nos deixar tranquilos. Hebreus 4,13 nos diz que e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então é um Deus que nós teremos que tratar, não é? Nós teremos que prestar contas, sabe? Nós não vivemos daquela forma que o mundo fala assim, eu não devo nada para ninguém. Nós não, nós devemos. E um dia iremos prestar contas. E vamos prestar contas a um Deus que viu tudo. Sabe, não há um detalhe que eu possa acrescentar, porque Ele conhece o meu lado, Ele conhece o seu lado, Ele conhece todos os lados da história ao mesmo tempo. E Ele não tem predileções, Ele ama todos, não é? Todos os seus filhos. Então, precisamos entender isso, principalmente nós, enquanto igreja, no nosso cuidado, não é? No jeito que a gente se fala, no jeito que a gente se trata, no jeito que a gente conduz as coisas, no jeito de não falar mal dos outros, não é? Não sair difamando alguém, não sair condenando alguém, porque isso não cabe a nós. Não é? Apesar das nossas limitações, apesar das nossas dificuldades, por vezes fazemos isso, não é? Mas nós teremos que prestar contas diante de Deus. Não é? Não há nada diante dos seus olhos que seja encoberto. Ele sabe de todas as coisas, como vimos aqui em Hebreus 4,13. Então nada escapa dos seus olhos, pois os seus olhos estão em todos os lugares, como diz Provérbios 15:3. Salmos 94, de 9 a 11, diz aqui, assim, aquele que fez o mundo não ouvirá, e o que formou os olhos não verá. Aquele que arguiu os gentios não castigará, e o que examina ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, como diz Eclesiastes, não é? Precisamos entender que tudo é vaidade, não é? A nossa altivez, o nosso achar que sabe tudo, que enfim, tudo é vaidade. Salomão, não é? Quando ele escreve Eclesiastes, ao final, ele reconhece que ele deu tudo que o seu coração desejou, porque Salomão era muito rico, não é? Ele teve diversas mulheres, ele aconselhava diversas pessoas, ele teve prestígio, ele teve poder, ele teve reconhecimento. Ele diz em Eclesiastes que tudo que seus olhos desejou, ele deu. Ele se deu o prazer de ter, e ao final de tudo isso, ele disse tudo é vaidade. Então precisamos entender que a nossa humildade, não é? A nossa limitação, saber que estamos diante de um Deus que nos formou, que nos vê, que nos escuta, não é? Um Deus que castiga, um Deus que ensina, um Deus que conhece, um Deus que sabe. Não é? Ele sabe todos os pensamentos do homem, e ele sabe que tudo isso é vaidade. Precisamos entender isso também, não é? Então Deus sonda e conhece todas as coisas, porque Ele fez todas as coisas. Ele contempla tudo de forma instantânea e completa, e ninguém pode sondar ou conhecer a mente de Deus. Não é? Romanos 11, 33, 36 diz assim, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, ele é desde o princípio, não é? Ele é que sabe tudo, ele que tem ciência de tudo, ele que sonda tudo. Tudo vem dele, não é? Os seus caminhos são inescrutáveis, não é? Ninguém pode compreender a mente do Senhor, ninguém foi o seu conselheiro, ele fez tudo de acordo com a sua inteligência, a sua criatividade, a sua soberania, não é? O seu poder, o poder da sua palavra. Então é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele, e para a glória dele, não é? E a glória eterna dele.
Então Deus conhece todas as coisas porque Ele é o Criador de todas as coisas, o passado, o futuro, Ele conhece tudo. Nele não há distinção, não é, de tempo. A consciência é um atributo incrível que Deus tem, não é? E nada escapa do seu conhecimento. Tudo está claro diante dos olhos do Senhor. Podemos então confiar nesse Deus e descansar, sabendo que Ele sabe todos os nossos sentimentos, não é? Como somos em nossa individualidade, porque Ele nos conhece total e inteiramente e podemos seguir os seus mandamentos, suas ordens, porque Ele sabe o que é melhor para nós, não é? Portanto, que nós façamos o que Ele nos manda, não é? O que Ele nos manda fazer, é isso que precisamos fazer, porque Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o futuro, Ele sabe o nosso fim. Não é? Seremos bem-sucedidos porque Ele sabe tudo. E isso tem que nos tranquilizar, não é? Precisamos lançar diante dele toda a nossa ansiedade, sabendo que é um Deus que vê o nosso futuro, que conhece todas as coisas, que nos ama, que nos protege, que cuida de nós, não é? Que ao confessar alguma coisa Ele nos perdoa, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe mesmo antes que a palavra chegue à nossa boca. Então eu posso orar e falar o que estiver me angustiando, o que estiver me amargurando, o que estiver dentro do meu coração, porque Ele já sabe, as coisas já são nuas e patentes diante dele. Então que isso nos alegre, não é? Esse cuidado de Deus, um Pai que cuida de nós, que nos olha, que nos conhece todos os nossos pensamentos e sentimentos, sabe aquilo que sentimos, as tristezas, as angústias. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe pelo que você passou, não é? Ele sabe a sua estrutura, Ele sabe até onde você aguenta. Então confia, descansa, entrega ao Senhor e siga as suas orientações, porque Ele sabe tudo e Ele nos ama com amor infinito, não é? E é a Ele que iremos prestar contas. E não vai ter desculpas. Por que não vai ter desculpa? Porque Ele já sabe, não há nada que possa me justificar diante de Deus. Não é? Cristo justificou os nossos pecados diante de Deus, mas precisamos entender que também temos uma responsabilidade, não é, de intimidade com Ele, andando com Ele e vivendo para Ele, sabendo que é tudo por Ele, para Ele, eternamente, para a glória dEle. Então vivamos dessa forma, vivamos para a glória de Deus. Esse era o nosso estudo de hoje. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao nosso Pai. Pai querido, obrigado, Pai, por essa aula, Senhor. Senhor, que nós possamos entender, Jesus, o Teu poder, a Tua soberania sobre nós, o Teu senhorio sobre nós, que nós possamos nos humilhar diante de Ti, Senhor, reconhecendo que o Senhor sabe todas as coisas, reconhecendo que o Senhor nos conhece intimamente, reconhecendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós e vivermos em Tua dependência, fazendo a Tua vontade, seguindo as Suas orientações. Nos ajuda, ó Pai, nos transforma dia a dia, Senhor, e que nós possamos estar dispostos, Senhor, à Tua transformação, em nome de Jesus. Que sejamos, Senhor, Teus servos e que vivamos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Bom domingo.